Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente. Bem-vindo, senhor prefeito. Essa casa que o senhor conhece tão bem, não é? Faço aqui também, em nome de todos os presentes, umas boas-vindas ao vereador Chinha, professor. Aprendi muito com o professorado dele, né? Então, seja bem-vindo a essa casa. O que eu preparei para falar nessa segunda-feira é a gente pensar um pouquinho, eu volto ainda, quero usar bastante a palavra planejamento, para que de fato a gente consiga entender o quanto que o planejamento que é feito nas nossas casas, não é? Aquele planejamento que é feito particularmente, chega essa época do ano, você já está pensando um pouquinho, seu filho continua na mesma escola, seu salário vai cobrir suas contas de final do ano, o quanto que vai ser maior o seu resguardo, né? Vamos chamar assim. E diante dessa situação, a gente convive eu convivo com algumas famílias que têm mostrado uma preocupação muito grande, que eu quero crer que é uma preocupação de grande parte da população. Vou começar do meu raciocínio, né, da esfera macro, vamos pensar assim, da esfera de Brasília, vamos trazer para a nossa realidade. Português bem claro. Tenho convivido com muitos jovens, e os jovens têm mostrado um caminho, alguns deles pelo menos, de resolver a situação da maneira rápida. E a maneira rápida sempre é a mais perigosa, porque a gente não faz uma reflexão quando a gente resolve rapidamente qualquer situação. Então eu quero lembrar aqui, trazendo para a nossa cidade. Quando a gente pensa das dificuldades, não é? Que a gente vê esse descrédito dos políticos, e daqui a pouco eu vou mostrar uns dados para a gente refletir, a gente não pode esquecer da nossa cidade. Então eu vou dar um ponto positivo aqui para a gente pensar, e pensar junto. Quando a gente está ouvindo a questão da crise ou a falta de dinheiro, a gente tem que buscar alternativas. Uma das alternativas que eu enxergo para vir, não só eu, mas tenho certeza que a grande parte da população que tem aqui um tempo maior de cidade, enxerga o turismo como um grande ponto de destaque e arrecadação de dinheiro para a cidade. Eu sempre faço exemplo, não é? Eu nasci em São Roque, terra do vinho, não tem 3 quarteirões que você não passe na cidade de São Roque, que não tem um tonel de vinho lá, lembrando a característica da cidade. Você conversa com as pessoas, por exemplo, de Piracicaba, o povo lembra da Rua do Porto. E é uma rua ali, não dá 1 quilômetro. E faz uma propaganda, porque essa propaganda já está meio que encruada na cidade. Vinhedo tem tudo para resgatar esse turismo, não é? Tenho feito um trabalho com algumas pessoas, voluntariado mesmo, e mais acho que 15 dias eu vou apresentar um projeto para essa casa. Mas vou destacar um exemplo simples. O Adriano está aqui, não é? O Adriano constantemente sendo elogiado, né, Adriano? Isso é bom para a cidade, não é? Naturalmente, a gente fica feliz com o elogio particular, mas é sinal de um bom resultado. E aqui um exemplo. O ano passado, antes da eleição, se não me falha a memória, encontrei o Adriano lá na Represa 2. E ele tinha, se não me engano, faz mais tempo, tinha recém assumido. E a nossa preocupação, ponto positivo, Represa 2 muito limpa, muito organizada, eu estive lá esse final de semana com as minhas crianças. Limpeza, ficou claro, tem lá uma praça de alimentação, os brinquedos estão bem cuidados, tem uma área de exercício, mas a gente tem que buscar sempre o melhor. E eu não consigo ainda acreditar que as pessoas fiquem bravas, a palavra certa é isso, fiquem nervosas quando a gente cobra alguma coisa de melhoria. E aí eu não vou nem ler, faço questão de não ler o que eu listei, para não ser uma coisa decorada, mas ser uma coisa verdadeira. Pontos que precisam melhorar. Acessibilidade. Então, o ponto positivo, você chega na represa, preste atenção. Antes do estacionamento à esquerda, tem um local lá para acesso, para estacionamento de pessoa com falta de acessibilidade, certo? A gente pensa sempre, e aqui uma pedagogia que é bom para a gente crescer. Abre um parênteses, né? Ontem o próprio Enem fez com que a sociedade brasileira pensasse a inclusão. Como que é a pedagogia do surdo? A gente não sabe nem falar. Às vezes as pessoas querem falar com a gente, né? Para quem não sabe, eu tenho uma filha portadora de síndrome de Down. E aí as pessoas não sabem se falar, sua filha tem deficiência, é pessoa com deficiência, é pessoa deficiente. A gente não sabe nem falar, quanto mais cuidar da inclusão. Então a represa precisa urgente de uma inclusão, porque se a pessoa cadeirante
chegar bem estacionada e quiser chegar até a represa 3, vai ter dificuldade. Ah, mas dá para ir pela estrada de terra. Óbvio que dá para ir. Mas o legal é você passar com as crianças ali no meio das amoreiras, do pé de manga, no meio dos patinhos ali. Não dá, porque a raiz das árvores impede a passagem. Para a gente pensar, esse é o grande desafio do político moderno. Tem mais pontos positivos que eu quero crer. Na minha época de infância, eu lembro que aquela casa ali que tem que é bem cuidado, eu vi que está bem organizado ali, tem o poço, do lado do bambuzão, não é? Do bambuzal ali, a casa do colono. Aquilo ali precisa retomar e novamente se tornar um museu. Porque fica ali com o cadeado e não tem vida. E não tem vida, vândalo tem em todo lugar. É uma discussão que eu tenho feito muito com os jovens. Essa ansiedade da gente achar que toda solução passa por simplesmente a gente ter um sonho de acabar com a corrupção. Precisa ser constante a nossa luta e precisa ser constante o nosso exemplo. A moral vem do exemplo que você dá. E aí eu quero falar um pouquinho de credibilidade. Porque a partir do momento que a gente consegue ter credibilidade, eu não tenho dúvida que as grandes empresas da cidade poderiam fazer ali uma parceria público-privada. Existem outros exemplos, não é? Que, cuidado, eu vou encaminhar até para a Secretaria de Esporte, junto com o pessoal do Edson Ruiz ali, porque existem pontos perigosos. Quem for, né, fica o convite, está bem limpo mesmo a Represa 2, está bem organizado, mas tem alguns pontos que são perigosos. Lá perto da Represa 3, quem nunca foi, no antigo orquidário, não é? Antigamente onde ficavam as plantas ali, que o pessoal da prefeitura plantava as novas mudas, tem uma cachoeira que se formou ali porque é necessário, né, os degraus para passar da Represa 3 para a Represa 2. Tinha uma molecada subindo em pedra, e molecada a gente sabe como que é. Mas se não tiver uma sinalização, se não tiver um cuidado, aí a gente vai esperar acontecer um acidente. E o acidente a gente tem que lembrar, tem o ato inseguro e tem a condição insegura. O ato inseguro é aquele desastre que aconteceu ano passado lá. Como é que você vai prever que um bendito de um maluco afoga uma criança? Não é? Você pode ter o exército americano ali tomando conta e o acidente pode acontecer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da condição insegura, que é facilidade para entrar no local que fica escondido e, de repente, fazer uso de um entorpecente. Como é que a gente transforma isso? É trabalho, é trabalho, é trabalho. Quando eu falo de credibilidade, e aí é um desafio para cada um de nós, diretamente como políticos, não é? Envolvidos, eleitos democraticamente, mas também da sociedade. Eu fui pesquisar a pesquisa mais atual, conceituada, e para mim conceituada, como eu sou o cara da matemática, que tem um exemplo de estatística verdadeira. Então a JFK, ela tem, se não me falha a memória, mais de 80 anos no mercado. Então em 2006, maio de 2006, ela fez uma pesquisa no Brasil e no mundo todo, fazendo uma única pergunta: qual a credibilidade do político brasileiro? Em 2006, o brasileiro considerava 6% político confiável. Ou seja, de cada 100 pessoas, somente 6 acreditavam nos políticos. Depois de tudo que a gente viveu, né, de maio para cá, quantos será que são? De repente somos nós que acreditamos em nós mesmos, né, correndo um risco, de repente nem o político mais acreditar nele mesmo. Porque se deixa levar pelo falso poder. É esse desafio que a gente tem que ter. É a moral, é o exemplo, é a credibilidade. E como eu trago aqui sempre o exemplo prático, eu quero aqui mostrar. Por que a gente não pode também só se desesperar? Porque o Brasil, ele é da pesquisa, entre os 55 países analisados, o Brasil ficou em 55º, pasmem. 54º é a Espanha, 53º a França. Aí me subiu um alerta. Espera aí, o que está acontecendo que lá na França e na Espanha eles também não acreditam nos políticos? E aí completa a pesquisa. Falta de diálogo. Muitas vezes a gente tem enxergado na precipitação, ou no perigo, ou na tentação da resposta do Facebook, não é? Os filósofos estão pensando muito isso. Como que a gente vai resgatar a verdade para que as pessoas tomem uma decisão? E nesses meus últimos 5 minutos aqui, eu quero ser bem objetivo e trazer para a nossa realidade uma proposta prática.
né? Tá aqui o senhor prefeito, é até mais fácil, né? Não fica pelas ondas da internet conversando. Então, a minha sugestão é... Me faltam 5 minutos, viu? Isso, é que tinha parado só para as pessoas entenderem, como a gente tinha parado a sessão, então o cronômetro estava automático nos 10 minutos. Então eu quero... Faltam 5 só, isso. 5 e 10 segundos, vou chorar os 10 segundos. Qual que é a minha proposta? Uma proposta, a gente podia ter, de repente, a Represa 2 como um símbolo na cidade. Eu tive um chefe alemão, seu Cláudio, né? E ele me ajudou muito a pensar isso. Ele sempre falava isso para mim, não é? No português dele, que o ótimo sempre é inimigo do bom. A gente fica sonhando com o ótimo e não faz o bom. De repente, já pensou que legal se de repente a gente tivesse todos os surdos de Vinhedo chegando na Represa 2, todas as placas com leitura em braille? Ou, de repente, todas as crianças com dificuldade de acesso, ter lá um parque adaptado? A gente não tem. A vereadora Ana, sendo bem justa, ela já tentou, se não me falha a memória, na outra legislatura, encampar esse projeto, né? Eu faço aqui, ofereço a minha ajuda para a gente retomar. Os parques adaptados, eles precisam, são uma realidade. A gente precisa tirar as pessoas de dentro de casa. É natural que eu acabo falando aqui só da questão da inclusão, mas a inclusão ela precisa ser não só da pessoa com deficiência, mas também para as pessoas que estão da terceira idade, para os jovens. Se a gente pegar na cidade de Vinhedo, não é? O Adriano tem feito aí, no final de semana teve o evento para jovens. Quando foi o último evento que a gente pôde literalmente falar assim, olha, fizemos um evento para os jovens de Vinhedo? Não é para gastar dinheiro, é para desmembrar. Se você quiser fazer um evento grande, é óbvio que você vai precisar de mais recursos. Mas por que não a gente fazer, como se fazia antigamente, pequenos eventos nos bairros? Pegar o voluntariado, pegar as pessoas de bem, pegar as igrejas, pegar os centros comunitários e fazer com que a cidade saia dessa inanição. Vereador, claro. Rapidinho uma parte. Voltando a falar nos parques adaptados, o nosso projeto de lei não passou nessa casa pela inconstitucionalidade. Porém, o texto do nosso projeto, ele foi utilizado na lei federal pelo presidente Lula e ele foi inserido na lei federal. Então, de qualquer forma, o município, sem a legislação municipal, tem a obrigação de fazer. É muito bom, e eu acredito até que se a gente resgatar com o novo estatuto, a gente pode retomar esse assunto, né? Ofereço a minha ajuda para a gente fazer em conjunto esse trabalho. Então, como a parte prática, eu quero oferecer aqui um pouquinho da minha experiência prática. Quando a gente vai buscar parceria do cliente, a gente não adianta chegar para ele e falar assim, olha, acredite em mim, porque eu sou um cara confiável. E aqui eu faço uma crítica construtiva, senhor prefeito. O Facebook ele é muito importante, mas cria expectativa nas pessoas. Uma das últimas falas, quando o senhor disse assim, olha, vamos repensar os cargos de confiança, os cargos de diretoria. Semanalmente, se não diariamente, as pessoas nos cobram. E aí, o que nos mostra que cortou ou não? Não cortou, pelo menos a expectativa que foi oferecida. Porque, o secretariado vai cortar em 2018. Essa expectativa mata a credibilidade. Essa expectativa de, vou cortar a diretoria. E foram dois ajustes ali. Diariamente as pessoas nos perguntam. Então, como é que eu vou defender o prefeito? Porque eu consigo enxergar. Não é? Temos uma história já, não é? Fora da política. Não é? Eu respeito a pessoa Jaime Cruz. Como eu sei que ele respeita também toda a minha família. Mas a credibilidade da gestão precisa melhorar. É necessário fazer uma gestão moderna. Se a gente não tiver uma gestão moderna, pode ser quem for que estiver na cadeira ali que não vai. Então, quebrar essa corrente dessa política velha, de troca de favores, de falar que vai fazer e não faz. No setor automotivo, a gente segue 8 regrinhas práticas. Você quer credibilidade? Entregue algo de valor. Quer credibilidade? Comunique os reais atributos do produto. E o produto, para o setor público, é cuidar da população. Como é que eu vou prometer para a população que eu vou fazer uma melhoria na saúde e é só ver a fila que o próprio secretário Viola está dizendo aí de cirurgia, por exemplo? A população de Vinhedo, aqui o secretário Choca, né, que me recebeu muito bem lá, e parabéns para o projeto que a Ana e o Paulinho estão fazendo, mas eu ofereci essa ajuda em fevereiro.
Esse povo de Campinas veio aqui e ofereceu de graça para a cidade, precisava só de uma casa, não foi isso que eles falaram? Para trazer recurso do governo do estado. Como é que vai ter credibilidade? Para terminar, prometa apenas o que pode cumprir. Cobre o valor real do produto. Faça o seu pós-venda funcionar. Se você não tem contato com a população não vai vir a seu favor. Deixe tudo às claras, respeite a concorrência, estabeleça parceria e, para terminar meu discurso, vai tocar? Diálogo. O regime estatutário só vai funcionar se tiver diálogo de todas as partes. Boa noite.